O insucesso é a prova decisiva da persistência e da força de vontade. Pode aniquilar uma vida ou consolidá-la. A ostra lesada remenda a sua concha com a pérola. O insucesso é, de certo modo, disse Keats, o caminho do sucesso, do mesmo modo que toda a descoberta de uma falsidade nos leva a procurar a verdade ansiosamente e toda nova experiência aponta alguma espécie de erro que procuraremos daí por diante evitar cuidadosamente. Nenhum homem correto e verdadeiro pode ser um insucesso. Nenhuma causa justa é jamais perdida. Só há um insucesso, o de não ser fiel ao que temos de melhor em nós. Todos os grandes trabalhos no mundo têm sido realizados pela coragem e as maiores vitórias do mundo nasceram da derrota. Todas as vantagens de que gozamos, segurança pessoal, liberdade individual e liberdade constitucional, foram obtidas após longos aprendizados em contato com o mal. O direito de existir como uma nação só foi conquistado através de eras de guerras e de horrores. Foram precisos 4 séculos de martírios para consolidar a cristandade. É a derrota, diz Henry Ward Beecher, que transforma o osso em pedra, a cartilagem em músculo, faz o homem invencível e formou essas naturezas heróicas que estão agora em ascendência no mundo. Não tenha, portanto, medo da derrota. Nunca se está tão perto da vitória quando como se é derrotado numa justa causa. Observo sempre com muito interesse o primeiro fracasso de um moço, diz o Dr. Mardin. É a indicação da sua vida à medida do seu poder de obter sucesso. O simples fato do seu fracasso não me interessa muito. O que eu quero saber é como recebeu a derrota. Que fez em seguida? Ficou desanimado? Desapareceu? Chegou à conclusão de que tinha errado na carreira que abraçara e tentou desajeitadamente outra coisa? Ou levantou-se e investiu de novo com essa determinação que não toma conhecimento da derrota? Afirma-se que a mãe de Wellington considerava-o apoucado de inteligência. Em Eton foi considerado pouco inteligente, vadio e retardado, sendo o último aluno da sua turma de quem se poderia esperar alguma coisa. Não mostrava talento e não tinha vontade de entrar para o exército. A sua diligência e a sua perseverança eram as únicas qualidades que o redimiam aos olhos dos pais e dos professores. Mas, aos 46 anos de idade, derrotou o que era considerado o maior general do mundo. Já se definiu o gênio como a capacidade infinita de receber sofrimentos. As melhores ferramentas recebem a sua têmpera no fogo e o seu gume com o atrito. Os caráteres mais nobres se desenvolvem de maneira semelhante. Quanto mais duro é o diamante, maior é o seu brilho e maior é o atrito necessário para fazê-lo sobressair. Só o seu próprio pó tem dureza bastante para fazer a mais preciosa das pedras revelar a sua beleza. As dificuldades suscitam grandes qualidades e tornam a grandeza possível. O homem que triunfou sobre as dificuldades leva no rosto os sinais da vitória. Em todos os seus movimentos há um ar de triunfo. Os grandes homens que elevaram o nível do mundo não se desenvolveram em circunstâncias fáceis, mas foram embalados em dificuldades e cercados de provações. O sucesso
é o fracasso virado pelo avesso. São perigosos os sucessos ininterruptos no início de uma carreira. Cuidado com o primeiro grande triunfo. Poderá resultar num fracasso. Muitos homens foram arruinados pelo excesso de confiança gerado pela primeira vitória. O carvalho da montanha batido e vergado pela tempestade, até que a sua altiva copa varre a terra, se torna mais forte graças às suas muitas batalhas com os elementos, desde que torne a erguer-se. O perigo não está na queda, mas em deixar de levantar-se. James Whitcomb Riley, o poeta, respondeu da seguinte forma a uma pergunta sobre os requisitos necessários à vitória literária: o fator mais essencial é a persistência, a determinação de nunca deixar que a energia e o entusiasmo sejam amortecidos pelos desânimos que devem inevitavelmente surgir. Creio que em qualquer profissão, quem está mais preparado para a batalha com o mundo é quem tem grande determinação e pouco talento, com vantagem sobre o seu irmão aparentemente mais feliz, que tem talvez grande talento, mas pouca determinação. Ninguém fracassa quando faz o máximo, porque se o mundo crítico não toma conhecimento dele, o seu trabalho é pesado nas balanças da justiça onisciente. Desde que não há efeito sem causa, nem perda de energia no mundo, uma persistência conscienciosa não pode deixar de ter o seu prêmio final. Charles Sumner, falando sobre o sucesso na vida, disse: 3 coisas são necessárias. Primeiro, fibra. Segundo, fibra. Terceiro, fibra. Até o cérebro está em plano inferior à vontade. O homem vacilante é sempre empurrado para o lado na corrida da vida. Só os fracos e hesitantes se detêm entre os obstáculos e circunstâncias adversas. Um homem com uma vontade de ferro, com a determinação de que nada lhe estorvará a carreira, vencerá com certeza se tiver perseverança e fibra. Há alguma coisa que todos admiram numa alma cheia de aspirações, cuja tendência é marchar para cima e para frente, apesar dos empecilhos e desafios aos obstáculos. Colombo foi considerado um louco de corte em corte, mas defendeu a sua causa contra um mundo incrédulo e zombeteiro. Repelido pelos reis, desdenhado pelas rainhas, não vacilou 1 centímetro do objetivo supremo que lhe dominava a alma. As palavras Novo Mundo estavam gravadas em seu coração, e a isso a reputação, o conforto, o prazer, a posição, a própria vida, se fosse necessário, deviam ser sacrificados. As ameaças, o ridículo, o ostracismo, as tempestades, os navios danificados, o motim dos marinheiros não podiam abalar-lhe o poderoso objetivo. Não se pode impedir o sucesso de um homem determinado. Coloquem-se obstruções no seu caminho e ele as transformará em degraus para a sua ascensão à grandeza. Tirem-lhe o dinheiro e a pobreza será um incentivo a mais para que ele prossiga. Transformem-no num inválido e ele escreverá os romances de Walter Scott. Ponham-no numa prisão e ele escreverá o imortal Progresso do Peregrino. Façam-no nascer numa cabana de troncos nos ermos da América e daí a alguns anos ele estará no Capitólio como presidente dos Estados Unidos. O homem que vence tem um programa, traça a sua rota e segue-a, estabelece os seus planos
e executa-os. Marcha diretamente para o seu objetivo. Não vacila de um lado para outro sempre que lhe surge uma dificuldade pela frente. Se não a pode transpor, atravessa-a. Nenhum homem pode elevar-se a alguma coisa verdadeiramente grande quando se deixa ser colhido ou desviado pelos obstáculos que se encontram nas estradas da vida. As suas realizações serão proporcionais à sua capacidade de transformar em degraus as obstruções nas quais os outros tropeçam. Ouvimos muitas vezes as pessoas de espírito fraco se queixarem de que não têm chance. O destino as condenou à mediocridade. Nunca podem ter uma oportunidade por si mesmos, devendo sempre trabalhar para os outros. Se alguém os ajudasse, poderiam fazer isso e aquilo, contanto que tivessem uma oportunidade. São essas pessoas as que nunca realizarão coisa alguma enquanto não mudarem de maneira de pensar. Somos nós que criamos as circunstâncias e somos nós que as podemos superar. Somos os senhores do nosso destino. Nunca se convença de que não estará à altura das emergências com que a vida o defrontará de vez em quando. Isso seria reconhecer a sua fraqueza. E nós não somos fracos. Temos poder e força para elevar-nos acima das emergências da vida, desde que usemos as faculdades que nos foram dadas. Há fraqueza no homem que diz que não tem sorte e que não pode ver o caminho para a realização do que seu coração deseja. Confessa que não é senhor da situação e que deve sucumbir à oposição porque não é homem bastante para dominá-la. Reconhece que quer o sucesso, mas não está disposto a pagar o preço exigido. Quer alguma coisa em troca de nada. Os seus hábitos inconstantes, a sua flutuação e inutilidade devem ser combatidos com o antídoto dos pensamentos ambiciosos. Quando uma pessoa me diz que quer demais alguma coisa, a minha primeira pergunta é: que é que está fazendo para consegui-la? Está disposto a pagar o preço? Se é uma educação universitária que deseja, está disposto a fazer serviços avulsos para custear o seu curso? Ou permite que isso seja sua obstrução e fica à espera de que alguém lhe financie a educação? Aprenda desde cedo a não depender dos outros. Aprenda a se firmar nos próprios pés. Abra o seu caminho na vida. Você pode sentir-se tentado de vez em quando a pedir assistência financeira aos outros. Há muitas pessoas que têm dinheiro, mas na maioria dos casos é só o que tem. E só tem isso, não tem muito. Cerque-se de pessoas genuínas, porque são elas a verdadeira riqueza do mundo. O homem que para constantemente para pesar e examinar todos os possíveis perigos e objeções, raramente faz alguma coisa. É um homem pequeno feito para coisas pequenas. O grande homem feito para coisas grandes é aquele que, quando as coisas se tornam difíceis, emprega mais força e continua a marcha. É o homem tão cheio de determinação para atingir o seu objetivo que rompe o seu caminho, apesar de todas as dificuldades. Pode ver as dificuldades, mas não tem receio delas. Sabe que leva dentro de si o poder de superá-las. Desenvolva o hábito de não dar importância aos aborrecimentos ou dificuldades, de aproveitar o melhor de tudo que lhe surgir pela frente, de realçar as coisas boas e agradáveis da vida, reduzindo ao mínimo de importância as coisas más ou desagradáveis. Esse hábito o ajudará na marcha para a execução do seu objetivo e lhe dará felicidade e paz de espírito.
Uma alma alegre, entusiástica e decidida vale mais do que sacos de ouro. Uma pessoa assim transporá com facilidade as dificuldades e obstáculos da vida que poderão tornar outras pessoas deprimidas e desagradáveis. O grande arquiteto do universo não colocou a sua criação mais alta à mercê de bagatelas, nem a pretendeu esmagada por obstáculos ou com o caráter arruinado por irritações. A atitude mental é a chave de tudo. Tudo depende de que o nosso conceito da vida seja uma atitude mental positiva ou uma atitude mental negativa. Todo homem tem em si o poder de transformar o adverso no favorável, o desagradável no agradável, as preocupações em confiança e o desespero em esperança e ambição. Quando você deparar com obstáculos na vida, como certamente acontecerá, lembre-se de que não haverá fracasso enquanto você não o aceitar como tal. Considere esses obstáculos como derrotas apenas temporárias, um tempo em que você poderá fazer uma breve pausa, reexaminar cuidadosamente o seu plano, alterando-o se for necessário, tomando novo fôlego, por assim dizer, para seguir avante com toda a força ao seu alcance. Marche diretamente para o seu objetivo, lembrando-se de que nada, dentro dos limites das possibilidades, pode opor-se à pessoa inteligentemente empenhada no sucesso. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Gratidão.